Boa noite a todos. Que Jesus ilumine todos nós e que tenhamos uma abençoada noite. Que as pessoas que estejam com os seus celulares ligados neste momento. Vamos iniciar as nossas atividades da noite hoje com a trabalhadora Dilsa, tá? Da leitura, e em seguida com a trabalhadora Kátia, fazendo a nossa prece inicial. Boa noite a todos. Livro Caminho, Verdade e Vida, de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Capítulo 125. Filhos e servos. Ora, o servo não fica para sempre na casa, o filho fica para sempre. Jesus, João, capítulo 8, versículo 35. Na sua exemplificação, ensinou-nos Jesus como alcançar o título da filiação a Deus, trabalho ativo e incessante, o desprendimento dos interesses inferiores do mundo, a perfeita submissão aos desígnios divinos, constituíram traços fundamentais das suas missões na Terra. Muitos homens, notáveis pela bondade, pelo caráter adamantino, sacerdotes dignos e crentes sinceros, poderão ser dedicados servos ao Altíssimo. Mas o Cristo induziu-nos a ser mais alguma coisa. Convidou-nos a ser filhos, esclarecendo que esses ficam para sempre na casa. E os servos? Esses, muitas vezes, experimentam modificações. Nem sempre permanecerão ao lado do Pai. Mas não é igualmente uma dependência, ainda que a humanidade da casa de Deus. Aí palpita a essência da lição. O mestre aludiu aos servos como pessoas suscetíveis de vários interesses próprios. Os filhos, todavia, possuem interesses em comum ao Pai. Os primeiros servindo a Deus e a si mesmo, porque como servidores aguardam a remuneração, podem sofrer ansiedades, aflições, delírios e dores ásperas. Os filhos, porém, estão sempre na casa, isto é, permanecerão em paz, superiores às circunstâncias mais duras, porquanto reconhecem, acima de tudo, que pertencem a Deus. Boa noite a todos. Vamos orar, silenciar os nossos pensamentos, levar a Deus nosso Pai, em agradecimento por essa semana, e saber sobre cada um de nós, que é uma noite de vida, onde decidimos seguir o caminho do bem, nos reunirmos aqui para o aprendizado, para silenciar, permitir a evolução da espiritualidade dentro de toda essa vida. Nós também te agradecemos. Na última semana, comemoramos 74 anos do Pactual. Pacto este consiste na unificação do movimento espírita, das mesas diretrizes, que possamos nós também seguirmos essas diretrizes
também colocou a nossa prece, todos os trabalhadores da sociedade espírita, de ontem, de hoje, e no dia 9 de outubro deste mês, comemora 46 anos com o seu objetivo da divulgação da doutrina espírita, como também dos seus colaboradores, trabalhadores, na divulgação do Evangelho, dos seus atos, pensamentos, palavras. Ser conosco, Pai querido, abençoando também essa noite a palestrante, que nos dará as reflexões necessárias para pontuar o nosso entendimento, também os nossos esclarecimentos. E assim, pedimos a vossa permissão para iniciar essa atividade. Assim seja. Obrigada, Dilsa. Obrigada, Kátia. E agora, com muita alegria, quero apresentar a vocês, né, a nossa expositora, a trabalhadora da casa e amiga de longa data, Ivone Moreira Freire. A Ivone, ela participa, para quem não sabe, da Sociedade Espírita do Kardec desde 1989, nessa casa, né? Então, ela nós diríamos assim, a prova viva de que o exemplo arrasta. Por quê? Porque o avô dela, que era espírita, o seu Daniel, o senhor Daniel espírita, Dona Aurora, foi o que trouxeram ela. Então, diante disso, nós sabemos que vamos ter um trabalho muito bem feito, bem feito, lapidado. A Ivone é coordenadora, né? Da área AE, né? E vai apresentar uma palestra sobre o julgamento nosso de cada dia. E com certeza é um tema muito importante e que nós vivemos todos os dias. Muitas vezes deixamos passar batido. Então, hoje vamos ter várias reflexões para ser depois. Boa noite a todos. Uma alegria, mais uma vez, a gente poder estar aqui juntos. E rogamos a Jesus, nosso mestre, ampare todos nós, porque juntos nós vamos aprender. Tá? Eu só preparei o material, mas o aprendizado é de todos nós. Como a Gisele falou, nós vamos refletir um pouquinho sobre a questão do julgamento. Benedita Fernandes, uma abnegada senhora, fundadora da Associação Espírita, Associação das Senhoras Espíritas Cristãs de Araçatuba, do Estado de São Paulo, ela foi convidada para uma reunião destinada a aquelas damas, aquelas senhoras voltadas à caridade. Elas iam discutir ali vários problemas ligados à obra de assistência. E como a dona Benedita ela se dedicava particularmente aos obsidiados e doentes mentais, ela não pôde deixar de ir neste encontro. Só que a presença daquela conhecida missionária ali, ela causava uma certa estranheza. Por quê? Porque era um domínio de imenso valor. A região de Araçatuba é muito quente.
E era um domingo, então, muito quente. E a dona Benedita vestia um sofá de lã. Então, aquilo causou realmente uma estranheza. Quando ela adentrou ali, já havia muitas mulheres ali reunidas, começou o corpo duro. Uma dizia, nossa, que mania que ela tem. A outra, de tanto lidar com a luz, a pobre espírito enlouqueceu. Uma outra falou, é pura vaidade. Ela quer parecer diferente. E uma quarta senhora comentava, isso é caso de obsessão. Ali na reunião, entretanto, Dona Benedita, ela opinava sobre os temas propostos com muita compreensão e amor. Afinal, ela era uma mulher realmente. E lá, no meio da reunião, mais ou menos, vendo que aquele burburinho não passava, a presidente ali do grupo, ela pediu, então, que a Dona Benedita tirasse o casaco. Afinal, não estava muito quente, ela estava transpirando demais. O suor lhe escorria pelo rosto. A Dona Benedita, constrangida, mas obedeceu com humildade, tirou o casaco. E somente aí, as damas da caridade que ali estavam, puderam ver que a Dona Benedita, que sustentava uma obra de caridade com o próprio suor, ela vestia um singelo vestido de chitão com remendos enormes. O irmão X nos traz essa história no livro Ideias e Ilustrações. Tem uma obsessora aqui me diante. No momento de julgar alguém, como poderás julgar esse alguém de todo, se não conheces tudo? Emmanuel nos dizendo isso. No momento de julgar alguém, como poderás julgar esse alguém de todo, se não conheces tudo? Olha, Emmanuel, isso chamou ele. Como é que nós vamos julgar, gente, a atitude, o comportamento de uma pessoa, se nós não sabemos com precisão o que se passa em seu íntimo? O que levou aquela pessoa a proceder dessa ou daquela maneira? Por aí nós vemos o quão é complicado a questão de julgar. E para muitos de nós, infelizmente, o julgamento é um hábito. Um hábito porque nós estamos constantemente julgando. Muitas vezes nós fazemos isso sem perceber. É uma atitude automática. Está tão incorporado, né, em nosso proceder, essa atitude, que nem nos damos conta que aquilo que nós estamos fazendo é um julgamento. Nós achamos, é uma simples observação. Não, é um julgamento. Quando eu faço uma simples observação sobre outra pessoa, sobre como ela se comporta, sobre como pensa, sobre como é, e essas pequenas observações, eu tenho que pensar que elas podem gerar e geram dor, conflito, mágoa. As pessoas ficam magoadas. E isso vai acabar, eu que fiz os comentários, vai acabar causando dor em mim também. Por quê? Porque talvez não de imediato, mas isso vai voltar para mim de alguma forma. Nós estamos num planeta regido pelas leis de Deus. Estamos inseridos nessas leis. E uma das leis de Deus é a lei de ação e reação, a lei do retorno. Então, vai retornar para mim de alguma forma. E essa mania que nós temos de julgar, que muitas vezes nós fazemos com bastante constância, sem nos darmos conta, até às vezes, para algumas pessoas, ela passa, além de ser uma hábito, ela passa a ser um vício. É um
nós nos pegamos em determinadas circunstâncias agindo como juízes implacáveis da causa pública. E por que nós fazemos isso? Se muitas vezes nós sentimos que as pessoas que nos cercam são incapazes de nos compreender, de nos julgar. Ou seja, por que nós julgamos se nós não gostamos, se nós não queremos gostar? Lembremos de Jesus, né? Não fazer aos outros o que você não gostaria que fizesse. A gente se esquece. E o julgamento, ele tem mão dupla. O que é isso? Nós precisamos, então, compreender que quando nós criticamos negativamente alguém, nós nos obrigamos à adoção de um comportamento diferente. Para quê? Para nós não errarmos justamente naquilo que nós estamos criticando o outro. Né? Quando nós julgamos, nós nos obrigamos a viver em um nível mais alto e a agir de forma diferente e melhor. Pelo menos é assim que deveria ser. E a atitude, e como a atitude de julgar, ela é algo próprio do ser humano, na verdade é algo próprio da condição evolutiva em que nós, seres humanos, e o planeta Terra ainda estamos, foi que Jesus teve o cuidado de nos trazer, dentre tantos ensinamentos, o conselho de não julgar. A recomendação está descrita em Mateus, no capítulo 7, quando Jesus diz: não julgueis para que não sejais julgados, porque com o juízo com que julgardes, sereis julgados. E com a medida com que tiverdes medido, vos hão de medir a vós. Essa recomendação de Jesus, ela costuma ser interpretada como um alerta para o fato de que, em nosso grau de evolução, nós não temos condições de emitir um julgamento de maneira justa e imparcial. Por quê? Porque nós não estamos de posse de todos os fatos referentes àquele acontecimento. E nós ainda não possuímos uma visão real da situação. Foi por isso que Emmanuel nos falou: como poderás julgar alguém de todo se não conheces tudo? Às vezes a gente conhece uma pequena parte. Então, para que nós não caíamos em erro, o melhor seria que nós nos abstivéssemos de julgar. Nós também temos narrado por São João a passagem em que os escribas e fariseus, eles trazem até Jesus uma mulher que fora surpreendida em adultério. A colocam de pé no meio do povo e dizem assim a Jesus: mestre, esta mulher acaba de ser surpreendida em adultério. Ora, Moisés, pela lei, ordena que se lapidem as mulheres adultas. Qual sobre isso a tua opinião? E eles perguntavam isso para Jesus para o tentar, para ver se eles achavam alguma coisa de que o acusar. Pegando contra a lei de Moisés, né? Mas Jesus, sendo Jesus, o que ele faz? Ele abaixa-se e começa a escrever na terra com o dedo. E aí eu fiquei pensando, gente, o que será que Jesus escreveu? Ele não estava desenhando, ele estava escrevendo. Eu pensei, imaginei assim, bem, tinha que escrevesse lá perdão, indulgência, compaixão, hipocrisia. Penso, não sei, imaginei, não sei. Né? E aí, como aqueles homens continuassem a interrogá-lo, Jesus levanta-se e diz a eles: aquele dentre vós que estiver sem pecado, atire. Abaixou-se novamente e continuou a escrever no chão. O que aconteceu? Um após o outro foram saindo, a começar dos mais velhos. Por que será? Mais tempo de pecado.
provavelmente. E Jesus ficou, então, sozinho ali com a mulher. Ele levanta-se e pergunta a ela: mulher, onde estão os que te acusaram? Ninguém te condenou? Não, Senhor. Também eu não te condenarei. Vai-te e de futuro não tornes a pecar. Nessa passagem, Jesus nos dá, como todas as outras, uma grande missão. A de que nós não devemos julgar com mais severidade os outros do que julgamos a nós mesmos. Muito menos condenar nos outros aquilo que em nós não condenamos. Somos indulgentes conosco, mas com os outros não. Só que talvez seja necessário a gente se aprofundar um pouco mais nesse preceito evangélico. Não julgueis para não serem julgados. Por quê? Porque acontece muitas vezes a seguinte situação. Uma pessoa faz uma crítica sobre uma outra pessoa ou uma situação, e aí vem alguém e diz assim, que nós não devemos julgar, porque em se fazendo isso, sendo cristãos que nós somos, seria hipocrisia, porque Jesus disse, não julgueis para não serem julgados. Então, Jesus nos ensinou que nós não deveríamos julgar. E aí nós nos perguntamos, então, cristão, bom espírita, não deve julgar nunca, em nenhuma situação. Para responder a esse questionamento, nós precisamos saber, em primeiro lugar, qual a finalidade da nossa crítica, da nossa observação. Dessa observação que estamos fazendo a respeito de um acontecimento, por exemplo, de uma pessoa. Qual a finalidade? Kardec nos fala sobre isso no item 13 do capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo. O reproche, a repreensão, o reproche lançado à conduta de outrem pode obedecer a dois objetivos. Primeiro, reprimir o mal. E segundo, desacreditar a pessoa cujos atos. Nos diz Kardec que o segundo propósito, o desacreditar alguém, seria simples maldade, maledicência, e demonstraria a imperfeição moral de quem censura, de quem critica. Se estou criticando apenas para definir a pessoa. Né? E o primeiro objetivo, no caso, reprimir o mal, esse sim seria louvável, diz Kardec. Em algumas situações, representa um dever, porque nós estaríamos livrando a sociedade de um mal pior. Né? E como nós sabemos, é sim nossa obrigação colaborar com o progresso do nosso semelhante e, consequentemente, colaborar com o progresso de toda a humanidade. E continua dizendo, Kardec, que não é possível que Jesus haja proibido se combata o mal, uma vez que ele próprio nos deu o exemplo. E muitas vezes Jesus fez isso de forma enérgica. Né? Agora, veja bem, de forma enérgica, não quer dizer sem educação, né? Com agressividade, com violência. Jesus, muitas vezes, corrigiu de forma enérgica. Agora, nós precisamos também compreender que a autoridade para censurar está na razão direta da autoridade moral de quem censura. E aí está o X da questão, né? Quem era Jesus? Jesus tinha autoridade moral para corrigir, para censurar quem quer que fosse. Até mesmo de uma forma mais dura. Né? Porém, sempre com amor. Então, isso vem responder aquela questão. O espírito, a cristão, ele não deve julgar nunca. Tem que ficar calado diante de injustiças, diante de situações que requeiram denúncia.
que a gente tem que lembrar sempre, em tudo que vale é a intenção. Voltando lá um pouquinho à mulher que foi pega em adultério, Jesus disse a ela: se ninguém te condenou, eu também não te condeno. Vá e não peques mais. Quando Jesus disse, vá e não peques mais, ele disse para ela: continua a tua vida, mas muito. Corrige seus erros. Seja diferente, evolua. Foi isso que Jesus quis dizer. Porque não significa que Jesus, quando ele disse, eu também não te condeno, não significa que Jesus não condenava o adultério. Jesus não condenava as pessoas. Então, meus amigos, quando nós soubermos de alguém que tenha, por exemplo, feito um aborto, de alguém que tenha tentado o suicídio, vamos ser. Por quê? Nós temos todas as razões do mundo para condenarmos o aborto e o suicídio, porque ambos atentam contra a vida. Mas não para condenarmos as pessoas. Primeiro, porque Jesus não faria isso. E segundo, porque nós não conhecemos. Nós não sabemos o que levou aquela pessoa a chegar. Isso é muito sensível, esse princípio. Nós precisamos também entender que nós, seres humanos, nós temos sempre um retorno de tudo que nós fazemos, sejam coisas boas ou coisas ruins. E quem nos diz isso é André Trigueiro, jornalista, professor, escritor, palestrante espírita. Ele diz assim, que dentro do processo evolutivo, esse retorno que nós recebemos das nossas ações é muito pedagógico. Vem nos ensinar. Né? A gente aprende com os adversários, com as críticas. Né? Faz com que a gente aprenda esse retorno, né, que nós recebemos, faz com que a gente aprenda que quando nós fazemos coisas boas, o retorno é bom. E quando nós fazemos coisas, nem vou dizer ruins, né, coisas não tão boas, o retorno é negativo. E essa percepção, quando a gente perceber que quando a gente faz coisas boas, o retorno é bom, quando a gente faz coisas negativas, o retorno também é negativo, quando nós tivermos essa percepção, isso vai fazer com que a gente procure repetir mais o quê? Mais as boas atitudes do que as ruins. E isso vai acelerar o nosso progresso. Não é verdade? Porque nós vamos aprender a usar com mais inteligência, com mais sabedoria, o nosso livre-arbítrio e vamos fazer boas escolhas. Então, nessa situação, o julgamento, a crítica que fazem sobre nós, né, sobre as nossas atitudes, desde que seja feita com a intenção sincera de corrigir o mal, e deve ser bem-vinda. Porque é a partir daí que nós vamos nos auto-avaliar. Fazer aquele retrospecto. E o auto-julgamento, fazer esse auto-julgamento. E o auto-julgamento, ele sim é bastante claro, bastante positivo. Porque somente o indivíduo é capaz de avaliar tudo o que se passa no seu íntimo. O que dói, o que lhe faz duvidar, o que lhe faz temer, o que lhe faz sofrer, assim como aquilo que lhe agrada, que lhe preenche o coração. Somente então, se muitas vezes, conforme nós já falamos, nós sentimos que as pessoas que nos servem são incapazes de nos compreender, de nos julgar adequadamente, como é que nós poderemos ter juízes imparciais das ações deles? Juízes dos erros dos outros?
Então, ao analisarmos alguém, é muito importante nós ponderarmos que provavelmente o comportamento daquela pessoa seja compatível com tudo aquilo que ela aprendeu como sendo o adequado. Mesmo que para mim pareça completamente inconveniente. Mas para ela, que ela aprendeu, não é. Ainda no capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec nos traz uma outra grandiosa lição, né, que Jesus deixou para nós, que também foi registrada por São Mateus, o arqueiro e a trave do ouro. Como é que vedes um arqueiro no olho do vosso irmão, quando não vedes uma trave no vosso olho? E Kardec comenta logo em seguida, dizendo que uma das insensatezes da humanidade consiste em vermos o mal de outrem antes de vermos o mal que está em nós. Né? E para que nós pudéssemos julgar nós mesmos, seria necessário que nos transportássemos para fora de nós próprios e considerássemos ser outra pessoa, e aí, então, nos perguntássemos: o que pensaria eu se visse alguém fazer o que faço? Né? Então, na verdade, aquilo que Santo Agostinho nos traz é a questão 919. Conhece? Só tem uma coisinha em nós, eu digo em nós porque todos nós temos, sem exceção nenhuma. Porém, uns têm mais, outros menos. Mas tem uma coisinha chamada orgulho, que nós fazemos conosco, que ainda é uma característica da pouca evolução que nós temos, que faz com que nós encontremos desculpas, né, justificativas para os nossos erros. Mas foi por causa disso e daquilo que eu fiz, né? Eu errei, mas é culpa do outro. O outro me levou a isso. Né? Então, para nós, alguns erros nós justificamos. Mas os mesmos erros na outra pessoa, para nós, não justificam. Então, essa insensatez que Kardec fala de vermos o mal do outro e não vermos o mal em nós, ela é essencialmente contrária à realidade. Porque a verdadeira caridade, ela é modesta e indulgente. O que é a indulgência? A indulgência é esse sentimento doce, fraterno, que faz com que a gente não veja, né, os defeitos do outro. E se os vê, que a gente evite falar deles, evite divulgar esses defeitos. Por quê? Para não humilhar, para não constranger. Porque o indulgente, ele considera que poderia ser ele o portador daquelas permissões que os outros estão. E que se assim fosse, ele também não gostaria de ser colocado em situação de constrangimento. E se alguém faz um comentário um pouco mais ácido, o que a indulgência faz? Ele procura abrandar e não colocar mais ele. Porque entende que todos nós, todos, precisamos de indulgência. Jesus, quando ele fez essa observação do cisco e da trave do olho, ele queria chamar a atenção para que nós percebêssemos que, ao formularmos uma crítica, nós devemos ser justos. E para sermos justos, nós precisamos fazer um exame de consciência em relação a nós e ao outro, né? Ele que errou. Para nós não sermos hipócritas de condenar no outro aquilo que nós ainda fazemos. Tem uma música de evangelização, eu peguei uma estrofe dela que diz assim: quando eu aponto o dedo para o vizinho, eu tenho 3 voltados para mim.
O terceiro me diz, calar, talvez você seja 3 vezes. É maior, mas é uma estrofe assim, que mexe, né? Para trabalhar isso. Então, nós precisamos tomar cuidado que na hora que a gente se empolga nos comentários, pode ser que talvez a gente seja o principal interesse daquelas críticas que nós estamos dirigindo para outros. Né? Então, nós precisamos nos ouvir as críticas que nós estamos fazendo. Porque talvez aí a gente vai descobrir que essas críticas servem mais para nós do que para outra pessoa. Tem uma coisa que eu acho bastante interessante a gente também comentar aqui, e não é desde vez quando a gente fala, é a questão do palestrante. Tem gente que diz assim, nossa, mas ela está lá fazendo palestra, mas comete tantos erros. A Globo uma vez disse que foi esperar um espírita perfeito para fazer palestra, não vai ter palestra espírita, porque aqui no planeta Terra né? Então, nós sabemos que nada é isso. A gente está se incluindo no grupo, estamos aqui em 4, né? Falta o Júnior, palestrante dessa casa, Sérgio, Luiz, eu, mais o Júnior que está fazendo palestra junto com o Então, se nós fomos chamados para levar adiante o Evangelho de Jesus, os postulados da doutrina espírita, mesmo com as nossas imperfeições, nós devemos fazer. E uma coisa que é importante, gente, muito importante, via de regra, os palestrantes espíritas são aqueles que mais precisam entender os assuntos das palestras proféticas. Estou mentindo? Nós estamos, como eu disse, no mundo de provas e expiações. Ninguém está livre de cometer erros. Agora, nós precisamos nos esforçar dia após dia para irmos superando essas dificuldades. Nós vamos fazer isso de que forma? E como eu falei que, via de regra, o palestrante quem mais precisa entender sobre o assunto, eu vou contar um segredo para vocês. Vou dividir com vocês. Como foi que eu escolhi o tema para essa palestra? O Luiz não vai me deixar mentir sozinho. Na segunda quinzena de agosto, a gente fez uma viagem para o Nordeste, fomos namorar um pouquinho, os dois lá, e na volta, nós pegamos o voo de volta de Maceió, saímos uma escala em Brasília. Uma viagem de 2 horas, mais ou menos, aproximadamente. O Zé Luiz estava sentado na janelinha, porque eu não gosto de medo de altura, tem que esquecer que eu estou no avião, ele sentou do lado da janelinha, eu sentei no meio, e na poltrona ao meu lado, chegou um senhor, um jovem, né? Ele, quando chegou, nós já estávamos lá, ele sequer olhou para nós, não nos cumprimentou. Ele sentou-se, e muito inquieto. Ele pegava a mochila, ele descia a mochila, ele abria a mochila, tirou o Kindle para fazer leitura, ele voltava para carregar esse Kindle, não deixou carregar, guardou novamente, ficou o tempo todo assim, de vez em quando ele ia cotovelar. Porque as poltronas, né, desses voos comerciais não são secas, né? E entre uma poltrona e outra, o apoio de braço. Então, ele apoiou o braço ali do meu lado, só que ele não usou apenas o apoio, ele passou o braço. Então, ele me acotovelava. E para que eu não ficasse em contato com o braço dele, eu fiz as 2 horas de viagem nessa posição. Eu só tirei na hora de comer o lanchinho, né? 2 horas assim, porque se eu deixasse o meu braço ao lado, eu ficava. Em nenhum momento se dirigiu a nós de forma nenhuma. Descemos, né? Fizemos a escala em Brasília, depois de Brasília, Curitiba, não foi com a gente, foi inclusive uma jovem do lado muito simpática, conversando um monte. Aí ficamos um dia em Curitiba com nossa filha, com nossa netinha, e na volta, de Curitiba, a livraria de carro, nós chegamos a esse assunto. Não pode, né, a pessoa agir assim, né, como nada, de repente. Num momento, o Zé Luiz falou assim para mim, você já parou para pensar que esse homem poderia, por exemplo, ter medo de alguém?
que ele estava ali apavorado e a forma dele se defender, dele tentar esquecer de repente, esse medo dele fosse se comportar daquela forma. Ele falou, poxa, eu não tinha pensado. Estou julgando sem condição. Foi assim que eu comentei com você. Isso dá uma boa palestra, né? Eu entrei lá no carro, então, tá bom, cheguei, já vamos pesquisar, né? Mas então, como é que eu poderia estar fazendo o julgamento do comportamento daquele homem se eu não conhecia tudo sobre ele? Eu não conhecia não sei. Pode ser que ele nem tenha se dado conta de que estava incomodando, porque talvez ele não estivesse bem. Agora, mesmo a gente não estando bem, a gente tem que tomar. Tem que ligar o desconfiômetro, né, gente? Óbvio, tem que tomar cuidado também de que forma nós estamos nos comportando na presença de outras pessoas. Mas, então, como eu comentei no início, a questão do julgamento é realmente complicada, né? Porque se a gente levar ao pé da letra o não julgueis para não ser julgado, então nós podemos entender assim, que ninguém vai julgar ninguém, porque ninguém tem condições para julgar, condições morais para julgar o outro, então todo mundo pode fazer o que quiser, que ninguém vai censurar. Será? Nós vimos lá atrás que em muitas situações, ao denunciar, não é o caso desse homem, ao denunciarmos o mal, nós estaremos fazendo o bem. Especialmente quando esse mau proceder de uma pessoa, ela atinge outras pessoas. E até porque também, se o mal nunca for denunciado, como é que ele vai ser extinto da nossa sociedade? E para nós finalizarmos a reflexão dessa noite, nós recorremos ao Espírito São Luís e encerra o capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo, nos trazendo conselhos valiosíssimos. Ele faz como que um resumo e nos diz assim, que como nós precisamos colaborar com o progresso de todos, então, desde que tenha um fim útil, nós devemos, sim, fazer as correções, as críticas necessárias, mas nós devemos fazer isso com moderação, com compaixão, e não pelo prazer de destruir. E outra coisa, se as imperfeições de uma pessoa só a ela prejudicam, não há utilidade de julgar. Vamos procurar ajudar sem expor a pessoa. Não precisa. O mal está vindo só para ela, então vamos ajudar, né? Sigilosamente, sem precisar expor a pessoa. Nós precisamos ser caridosos, indulgentes, precisamos ter compaixão e precisamos nos amar muito como Cristo nos pediu. Então, o não julgueis para não ser julgados é um convite que Jesus nos faz para que sempre, antes de emitirmos uma crítica, nós façamos uma reflexão. Se alguém te surge em erro, tranquiliza-te e cala. Não sabes o princípio dos fatos que registras. Quanta dor na criatura antes de haver caído. Se vês a falta alheia, usa a misericórdia. Virtude que condena é orgulho disfarçado. Hoje podes julgar. Amanhã, mês. Muito obrigada, gente. E o julgamento deixa para depois, tá? Agradecer por essa maravilhosa, belíssima reflexão que você fez essa noite.
E realmente é exatamente isso. Como disse Jesus, amar o próximo a si mesmo. E para isso precisamos nos conhecer. Senão, nós perdemos exatamente o princípio e o objetivo de estarmos aqui na Terra. E continuamos nessa vibração e vamos à terapia do passe e tomar a nossa água purificada.